Atos capítulo 8, do verso 4 ao verso 25, diz assim: Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: Concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: O teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Vamos orar. Bendito Deus, que nesse momento o Senhor leve todo o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Que a nossa atenção, ó Deus, esteja voltada única e exclusivamente para a Tua palavra. Tira de nós, ó Deus, qualquer distração. Faz-nos entender que o Senhor fala por meio da Tua palavra e que precisamos dar ouvidos à Tua voz. Que o Senhor, ó Deus, venha por meio da Tua palavra nos edificar nessa noite, nos exortar, nos consolar segundo a Tua boa vontade e para a Tua própria glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é bem fácil perceber que o número daqueles que se declaram evangélicos, ele vai crescendo a cada dia no nosso país. Você anda em muitas ruas, e em muitas delas você só vê igrejas. Se você andar aqui na nossa rua, você vai ver que nós temos pelo menos umas 3 igrejas, contando aquela que tem aqui atrás. Então, num espaço bastante pequeno, você tem várias pessoas se declarando cristãs protestantes. E aqui eu estou colocando só os protestantes. E isso vai aumentando muitas vezes. Mas é fácil também perceber que muitas destas pessoas que aderem à igreja ou à fé, o fazem por aquilo que entendem que vão ganhar. Elas vão às igrejas porque elas têm alguma coisa para ganhar ali. Você está mal de saúde, vem à igreja. Você está com problema financeiro, vem à igreja. Você está com problema de família, vem à igreja. Jesus tem problema para todas estas coisas. E principalmente se estas coisas forem materiais. E a pregação é: você é filho do rei, você é você é filho do dono daquele que é o dono do ouro e da prata.
E tudo isso está em desacordo com o que você está vendo em Atos dos Apóstolos, com o que está acontecendo aqui em Atos dos Apóstolos. Você tem acompanhado aqui nas exposições a expansão da igreja por meio do testemunho dos crentes. O tema de Atos dos Apóstolos é exatamente esse: o que Jesus continuou a fazer por meio dos seus discípulos, para que a sua igreja agora, que já havia sido estabelecida, comece a se desenvolver e a crescer em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E os versos anteriores a esse texto que nós lemos hoje mostram que após a defesa de Estevão lá perante o Sinédrio, veja aí e lembre comigo que Estevão estava no Sinédrio, diante do Sinédrio, respondendo à acusação de que ele não passava de um herege, de alguém que estava blasfemando contra Deus, contra o templo e contra os costumes de Moisés. Sim, então ele vai diante do Sinédrio, apresenta a sua defesa, toda ela pautada no Antigo Testamento, mostrando que todas aquelas figuras do Antigo Testamento tinham por fim apontar para Jesus Cristo, e que aqueles homens do Sinédrio, sim, eles estavam resistindo ao Espírito de Deus, porque tudo aquilo que havia sido dito proclamava Cristo, e eles estavam rejeitando ao Senhor Jesus Cristo. E isso então causou um grande ódio no Sinédrio, foi o que nós vimos na semana passada, e o que decorreu disso foi o primeiro martírio que aconteceu na igreja. Estevão foi apedrejado por aqueles homens e por aquele povo, por causa do seu testemunho a respeito de Cristo, e a igreja começou agora também a ser perseguida. E nós vimos que isso não saiu do controle de Deus, pois na perseguição, Lucas enfatiza aqui no livro de Atos, que aqueles que foram dispersos iam por Judeia e Samaria, ou seja, eles estão indo para onde Jesus queria exatamente que eles fossem. O evangelho já tinha se consolidado ali em Jerusalém, e agora eles vão partir para Judeia, Samaria, e mais para frente eles vão chegar nos confins da terra. Então este é o contexto que você tem bem anterior ao texto que nós lemos. Mas você vê algo bastante interessante aqui. A despeito de toda a dificuldade, de toda a perseguição da igreja, que a igreja sofria, ela continuava crescendo. Veja aí, olhe para a sua Bíblia e você vai ver exatamente isso. Versículo 4: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. E aqui você vê já o cumprimento da grande comissão. Muitos enfatizam a grande comissão com o ir, certo? E nós sabemos que a ênfase da grande comissão não é no ir, é no fazer discípulos. Indo, fazei discípulos. É isso que está acontecendo aqui. Eles estão indo, eles estão sendo dispersos, eles estão chegando na Judeia, eles estão indo para Samaria, e o que eles estão fazendo? Discípulos. Eles estão pregando o evangelho, e é isso que você tem no versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. No versículo 5, Lucas então vai começar a focar no ministério de um outro diácono. Ele já tinha falado de um diácono, Estevão, e agora ele vai destacar o ministério de um outro diácono, também grande pregador da igreja, Filipe. E ele enfatiza aqui o que houve, ou o que Deus fez, o que Jesus Cristo fez por meio de Filipe quando o evangelho chegou em Samaria. Filipe vai para Samaria. Lembre-se então que Samaria era uma cidade, era um povo odiado pelos judeus. Os judeus não se davam com os samaritanos. Você vê isso já no ministério do Senhor Jesus Cristo, quando Jesus vai chegar para os judeus e contar aquela parábola, quando ele vai falar do próximo, e vai dizer: um homem vinha de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de salteadores, então passou um sacerdote, e passou o levita, e ele vai falar de todos os judeus que passaram e desviaram-se daquele homem que estava ali na beira do caminho. E então Jesus anuncia: e veio um samaritano. Agora acabou a história, o samaritano vai acabar de matar o homem que está no chão, pensou o judeu, certo? E o samaritano pegou esse homem e levou lá e cuidou deste homem. E a pergunta de Jesus é: quem era o próximo? E se você lembrar bem, nem o nome samaritano aqueles homens falaram. Eles disseram: o que teve misericórdia dele, ou o que usou de misericórdia com ele.
Eles não falaram, foi o samaritano. Eles odiavam os samaritanos. Mas no começo você está vendo Jesus dizendo, o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria. E aqui então está Filipe se dirigindo a Samaria, e ele proclama o evangelho. E o que você verá nessa noite é qual deve ser a postura diante da proclamação do evangelho. Qual deve ser a sua postura também quando o evangelho é pregado? E o que você vê aí no texto, quando o evangelho é pregado, você deve crer de todo o coração. Como é que você percebe isso aqui nesse texto? Veja, quando Jesus Cristo é anunciado e é proclamado, um dos resultados pode ser a conversão de pecadores. É por isso que eu digo, pregue e cuidado, porque alguém pode se converter. Sério? É isso mesmo que acontece. Pecadores são chamados à fé por meio da proclamação da palavra, e isso começa a acontecer aqui em Samaria. Veja o versículo de número 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. As multidões atendiam, e aqui então está uma palavra importante aqui nesse texto, atender. A palavra tem o sentido de mudar a mente para alguma coisa. Literalmente e as multidões mudaram a mente para aquilo que Filipe estava dizendo. E por que isso aqui é importante? Porque nos demonstra que eles estavam entendendo a pregação. Eles estavam compreendendo o evangelho. A conversão, meus irmãos, exige entendimento. Nós vivemos num tempo onde se fala em emoções. Eu fui na igreja, eu senti alguma coisa, eu saí de lá, foi muito bom. Você entendeu? Sobre o que foi pregado? Quais foram as aplicações? Qual a relevância disso na sua vida? Houve compreensão do evangelho? Porque se não houve compreensão do evangelho, pode ter até acontecido uma experiência mística, emocional, mas isso não tem a ver com a pregação e a proclamação do evangelho, que tem a ver com entender, compreender a mensagem que é pregada, e é isso que está acontecendo aqui. Para que alguém se converta, ela precisa compreender o evangelho. Eles ouviam o diácono, e veja mais o que o texto está dizendo, e viam, aí sim, as coisas que ele operava. Filipe, do mesmo jeito que os apóstolos e do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo, está aqui realizando milagres e prodígios, que vão ser descritos no verso 7, veja aí. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, muitos paralíticos e coxos foram curados. Você lembra de Jesus, lá em Marcos? Em meu nome expelirão demônios, e falarão em outras línguas, e curarão enfermos. Essas coisas estão acontecendo, e deveriam mesmo acontecer, pois Jesus disse que aconteceria, para que a palavra fosse então confirmada, para que as pessoas entendessem que aqueles que ali estavam sendo enviados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, confirmando que Ele era o Messias que podia fazer prodígios e milagres. Então todos esses milagres têm a ver com a mensagem que está sendo pregada. Qual é a mensagem que está sendo pregada? Vai lá no verso de número 12. Quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Você quer saber qual era o conteúdo da pregação de Filipe? O mesmo conteúdo da pregação de Estevão, o mesmo conteúdo da pregação dos apóstolos, o mesmo conteúdo da pregação do Senhor Jesus Cristo, para que os homens olhem para Ele e entendam que Ele é o Messias prometido, aquele que iria redimir a Israel. E o Antigo Testamento dizia o que esse Messias ia fazer: milagres e prodígios. E então você entende por que há tanto milagre e prodígio acontecendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Eles são como um holofote que lançam a luz para a mensagem verdadeira: Jesus Cristo é o Salvador. Os homens estão ouvindo, estão compreendendo, e por meio dos milagres estão testificando que Ele é de fato o Salvador.
E aí acontece algo bastante interessante quando você crê assim de todo o coração e de toda a mente, de todo o entendimento. O fato destes homens entenderem, compreenderem o Evangelho, atenderem a pregação de Filipe, faz com que eles abandonem o erro, faz com que eles deixem um outro homem que eles seguiam. Este homem se chama Simão. Veja aí no versículo 9. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria. Então os samaritanos olhavam para Simão, viam lá as suas artes mágicas e eles estavam de fato iludidos. É isso que o texto está dizendo, insinuando ser ele grande vulto. Olhavam para Simão, viam as mágicas e falavam assim: esse rapaz aí, olha, ele é um homem poderoso. Veja o verso 10: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. A fama de Simão era grande, era tanta, que eles o tratavam como o grande poder. E todos estão então atrás deste homem. Veja o verso 11: aderiam a ele, porque havia muito os iludira com mágicas. É um povo que está afoito, querendo ver alguma coisa. Aparece então alguém como sendo grande poder, fazendo mágicas, e esse povo está atrás deste grande mágico. Entretanto, verso 12: quando deram crédito a Filipe, ou seja, quando compreenderam o Evangelho, aquilo que Filipe estava dizendo, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Quando você obedece à verdade, quando você compreende o Evangelho, você é afastado do erro, porque o Evangelho é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Ele declarou isso: eu sou o caminho e a verdade. Então, se você está em Cristo, você tem condições de conhecer a Cristo, conhecer a sua palavra e rejeitar a mentira, rejeitar o erro, deixar de lado toda a meninice. Então o coração obedece à verdade, eles fazem parte da igreja, eles são batizados. E qual é a evidência de que esses homens creram de todo o coração? Exatamente a manifestação do Espírito Santo. E aqui há algumas coisas importantes que a gente tem que pensar. Veja o texto. Versículo 14 diz que os apóstolos são enviados para ir lá em Samaria, para ver o que estava acontecendo. E são enviados aqui então Pedro e João. E quando eles oram por estes homens, pelos samaritanos, os samaritanos recebem o Espírito Santo. Veja lá no versículo 14: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aqui você tem que parar um pouco para entender o que está acontecendo. Esse texto é mal compreendido, e muitos vão dizer o seguinte: está vendo? Aqui está acontecendo o batismo do Espírito Santo, a segunda bênção. Estes homens estão agora recebendo a bênção de ter o Espírito Santo de Deus. Muita calma então nessa hora. Antes de você pensar assim, pense: por que João está aqui? Por que foi João enviado? João e Pedro. E se você quiser uma pista sobre isso, vá lá no outro livro que Lucas escreveu. Lucas escreveu o seu evangelho antes de escrever o livro de Atos dos Apóstolos. E lá no capítulo 9 do evangelho de Lucas, você vai ter um episódio bastante interessante aqui, no versículo de número 51, que conta do ministério de Jesus quando Jesus chegou em Samaria. Veja só, quando Jesus estava passando por Samaria, diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução
de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E você acha que João está aqui pedindo para descer fogo do céu nos samaritanos por quê? Porque são samaritanos, que negócio é esse? O Senhor quer que desça fogo do céu para consumir, versículo 55. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Veja, ainda não tinha chegado o tempo de salvar os gentios, tanto que na pregação Jesus manda os seus apóstolos e diz: procurai as ovelhas da casa de Israel. Mas agora em Atos o evangelho vai chegar nestas pessoas. Vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria. E agora Filipe se dirige a Samaria. Chega a notícia em Jerusalém: tem samaritano crendo. Samaritano? Que negócio é esse de samaritano crendo? Então eles vão para lá. Eles vão conferir de perto o que está acontecendo entre os samaritanos. Estes homens já eram crentes. Por que eles já eram crentes? Porque eles já tinham dado ouvidos a Filipe. E se eles já eram crentes, eles já tinham o Espírito Santo. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Lembre-se que os apóstolos já eram crentes quando veio e desceu o Espírito Santo, o revestimento poderoso de Deus para que eles pregassem. Eles não estavam recebendo o Espírito Santo naquela hora, mas uma plenitude do Espírito eles já tinham. Quem não tem o Espírito de Deus, nós lemos na liturgia, esse não é de Deus. Então os apóstolos já eram de Deus, já tinham o Espírito, receberam o Espírito no Pentecostes. E agora o que acontece em Samaria? Em Samaria acontece algo parecido, que é chamado então de Pentecoste samaritano. O que está acontecendo e que Lucas descreve aqui? A descrição de que quando os apóstolos impõem as mãos, o Espírito desce sobre os samaritanos e por inferência há o milagre das línguas. Não é retratado aqui, mas é uma inferência. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Espírito de Deus que está sobre os judeus é o mesmo Espírito que está agora sobre os samaritanos, e é o mesmo Espírito que estará sobre aqueles que vêm dos confins da terra. A comprovação disso está em Efésios. Vai lá em Efésios e você vai ver como que Paulo expõe essa doutrina. Efésios capítulo 2, verso de número 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai por um Espírito. E agora ele fala da obra do Espírito nos crentes, convertendo o coração dos crentes e fazendo deles um só povo. E isso vai ser usado como argumento lá em Atos capítulo 5, quando aconteceu o concílio, e Pedro vai se levantar, e Paulo vai se levantar e dizer: nós vimos que eles também receberam o Espírito Santo. Então o que aconteceu em Samaria, não é que agora com os apóstolos impondo as mãos é que eles se tornaram crentes, não.
Não é agora que eles receberam o Espírito Santo, não, eles já tinham. Mas Deus então retarda e concede a mesma experiência que houve em Jerusalém, para que fique bem patente de que samaritanos pertencem ao povo de Deus, tal qual os judeus. Não há divisão, não há separação. E você vê aqui vários paralelos com o capítulo 2. Quais são eles? A pregação de Filipe, lá você vê a pregação dos apóstolos. Aqui você vê milagres com Filipe, lá você vê milagres com os apóstolos. Lá você tem a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Aqui você tem a descida do Espírito Santo no Pentecostes. E o que Deus está fazendo? Exatamente mostrando: eu tenho um povo só, um povo unido pelo meu Espírito. Então alguma coisa aqui tem que ser ressaltada. Essa experiência não vai se realizar de novo. Primeiro, porque por causa da explicação aqui que eu estou dando. Segundo, porque esse é um texto descritivo. O que significa isso? Textos descritivos, textos que contam algo que aconteceu, não estão dizendo que aquilo vai repetir novamente. Eles não são normativos. Textos normativos são aqueles onde Deus ou promete que vai fazer alguma coisa, ou manda com que você faça alguma coisa. Mandamentos são prescritivos. Mas contar a experiência que eles tiveram não está dizendo que essa experiência vai se repetir em outro momento. E quando você olha o contexto e entende o porquê daquilo ter acontecido, não faz mais sentido acontecer novamente. É outro contexto, é uma outra situação que nós vivemos. Então houve essa retenção da manifestação do Espírito, para que ficasse comprovado aquilo que Jesus disse que ocorreria: vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, na Samaria, confins da terra. Vai acontecer de novo, mais à frente, outra manifestação parecida com essa. Aguarde então os próximos capítulos. Outra evidência da crença destes homens está no versículo 8. Houve grande alegria naquela cidade, depois deles compreenderem o que aconteceu, depois deles entenderem a obra de Cristo, depois deles renderem o coração a Cristo, eles estão alegres. Isso quer dizer que nós não somos contra a emoção, e a Escritura não é contra a emoção. Deus nos fez emotivos, mas a emoção vem depois do entendimento. Emoção sem entendimento é surto. Não passa disso. Agora, quando você compreende a mensagem de um Deus que se fez homem para cravar na cruz o seu pecado, e isso não mexe com você, talvez alguma coisa estranha possa estar acontecendo, talvez você não tenha de fato entendido o real problema. Qual foi o resultado aqui? Estes homens creram. Você deve crer de todo o coração quando o Evangelho é pregado. Então veja, crer de todo o coração não é meramente sentir alguma sensação, mas compreender a mensagem. Como eu disse já na introdução, muitos hoje saem das igrejas dizendo: o culto foi uma bênção, saí leve, mas não entenderam nada. Não é essa a mensagem do Evangelho. Não é isso que você vê nas Escrituras. Você não pode amar o Senhor com todo o entendimento, enfatizando as emoções acima de todas as coisas. Aqueles homens mudaram a sua mente, e por isso eles deixaram as suas antigas práticas e assumem novas práticas. Conversão tem a ver com entendimento. Se você não entende o Evangelho, você nunca vai mudar de vida. Então você pode ter o conhecimento da verdade por meio do Evangelho. Para isso você precisa conhecer. Ninguém vai conhecer a Cristo sem conhecer a palavra de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então conheça Cristo, crê de todo o coração, requer que você leia a Bíblia, ouça sermões, bons sermões, sermões fiéis, e aí você vai conhecer a verdade, e ao conhecer a verdade, você estará vacinado contra a pregação errada, contra os erros. E está aí então mais um motivo para você conhecer muito bem a sua Bíblia.
Como é que você tem certeza de que aquilo que é dito nesse púlpito aqui é verdade ou é mentira? Porque se você não tem um padrão de aferição de verdade, você vai falar, foi interessante o que o pastor falou, ou não gostei do que o pastor falou, por simples gosto. Ou talvez porque eu fui bem convincente, mas aqueles que falam mentiras podem ser muito convincentes também, cuidado com isso. É por isso que mais à frente você vai ter um elogio a uma igreja que ouvia Paulo e conferia nas escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Conheça a palavra do Senhor, porque você nunca vai abandonar o erro, as práticas erradas, sem conhecer a escritura. Ela é a luz para o seu caminho, e só Jesus Cristo pode conceder a você uma mente livre do erro, quando você o conhece de todo o coração. Conhecer a Cristo é conhecer a palavra. Você não o conhece sem a escritura. Então abandone a religião sentimentalista, deixe isso de lado. Hoje de manhã eu falava com a classe de novos membros que muito dessa emoção que a gente vê nas pessoas, nas experiências e na ênfase, não difere em nada das experiências místicas orientais e de vários outros grupos. São sensações, simplesmente sensações, que levam você até alguns sentimentos gostosos. Mas se a mente não compreendeu o Evangelho, Jesus não foi exaltado e você não foi edificado, acabou ali aquele negócio gostosinho, e no próximo culto, no próximo encontro, talvez vai ter um pouquinho de novo. Abandone isso. Deixe de lado a religião sentimentalista. De novo, eu não estou dizendo deixe de lado a emoção. Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus se irou. Você vê todas as emoções presentes em Jesus Cristo. Elas devem estar também presentes em nós. A alegria está presente aqui no texto, depois que eles compreendem a mensagem do Evangelho. A cidade toda se alegra, mas isso é só depois da compreensão. Então cuidado com o lugar onde você está colocando as emoções. Cuidado. Não vá atrás daquele pessoal que faz a distinção entre mente e cérebro, certo? Ou mente e coração, cérebro e coração, a razão, emoção. A Bíblia não divide essas coisas. A emoção vem do coração, a razão está no coração, tudo está no coração. É o coração que crê e confessa. Tudo é do coração. Pare de dividir essas coisas. Isso é mentira. Não passa num teste antropológico pelas escrituras. Tudo aquilo que você faz vem do seu coração, e é por isso que você deve instruir o seu coração com a palavra de Deus. O conhecimento de Cristo então pode te livrar da meninice. Nós vemos em nossos dias muitas práticas esdrúxulas, esse é o nome. Essa semana eu compartilhei um vídeo lá no grupo dos novos membros, onde acontece uma reunião e tem uma cadeira branca, cadeirinha dessas nossas aí, branca, e um monte de gente, a maioria jovem, pulando, dando cambalhota, rolando no chão, e um cara narrando: olha que coisa boa, o Espírito está aqui, olha ali, o Pai está sentado ali naquela cadeira, e filma aquela cadeira branca sozinha. Mateus até brincou falando assim: eu pensei que Deus tinha um trono glorioso, né? Uma cadeirinha de plástico branca. Não fizeram, nem se deram o trabalho de fazer uma cadeira mais bonitinha para o Pai sentar. E uma catarse sem tamanho, e aquilo é do Espírito. Meus irmãos, isso é meninice. Mas você só se livra da meninice se a sua mente estiver cativa na verdade, se a sua mente estiver cativa a Cristo Jesus. E você nota isso, é interessante notar a quantidade de cristãos que têm deixado nos nossos dias as tradições pentecostal e neopentecostal para aderirem à fé reformada, porque tem cansado de tanta bobagem que tem sido feita, de tanto emocionalismo barato que não muda a vida de ninguém, e tem se voltado a igrejas históricas, com doutrinas mais consistentes, igrejas onde a Escritura é pregada. Esse fenômeno tem acontecido aos montes
nos nossos dias? Porque quando você conhece a verdade, você de fato deixa a meninice de lado, deixa o erro de lado, volte-se à palavra. Porque enquanto tem acontecido de os pentecostais e não pentecostais virem para as igrejas históricas, muitos presbiterianos têm buscado emoções, e isso desde a época que eu me converti. E o pessoal ia para monte ficar pulando, ia para monte ver grama brilhar, Nós temos algo muito melhor do que isso. Deus falando por meio da sua palavra. Creia na Escritura. Uma última aplicação sobre esse ponto: não há divisão na igreja. Você viu o que aconteceu? Os samaritanos e os judeus estão unidos. É o mesmo Espírito que batiza o judeu que batiza o samaritano. Não há crentes melhores do que os outros na igreja. Não existe classes de crentes. Então, diante da proclamação do Evangelho, creia de todo o coração. Mas você vê mais no texto: diante da proclamação do Evangelho, você não pode ir a Cristo por interesse. E aqui então você vai ver o outro personagem que aparece no texto, Simão. Quando você olha o texto, em princípio parece que Simão é mais um crente. Veja lá o versículo de número 13, Lucas diz assim: o próprio Simão abraçou a fé. Porque ele vem falando da conversão daquele monte de gente, assim, o próprio Simão abraçou a fé. Então, em princípio, você olha e diz: esse homem também acreditou. Mas Lucas começa a demonstrar que havia outros interesses para que ele abraçasse a fé, não o amor por Jesus Cristo. Veja no versículo, na continuação desse versículo: e tendo sido batizado, foi feito membro da igreja. É por isso que eu li hoje sobre a igreja visível e a igreja invisível, certo? Ele é membro da igreja visível. Ele está compartilhando aqui com os irmãos. Possivelmente, se houve alguma ceia, ele participou da ceia do Senhor. Ele abraçou a fé, foi batizado, diz o texto, acompanhava Filipe de perto, era assíduo, certo? Na programação lá, quando Filipe ensinava a Bíblia, ele estava o tempo todo perto. Você olhava para esse homem e falava: esse homem é crente mesmo, olha a sede que ele tem, só vive atrás de Filipe. Mas veja o texto: observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Ele estava maravilhado. Lembre-se que ele era um mágico. Ele era alguém que iludia todo o povo. Era alguém que era chamado de um grande poder. Agora ele vê um poder maior do que o dele, um de verdade, porque o dele era mágica, era ilusão. E agora ele vê Filipe realizando de fato milagres e prodígios. Veja lá no versículo 10, Lucas já tinha dito que o povo chamava esse homem de o grande poder, e é por isso que ele tinha muitos seguidores. Mas ele não passava de um charlatão. No versículo 9 diz isso: certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Ele fazia as coisas e chamava a atenção para ele mesmo, dizendo: olha como eu sou poderoso. E o texto diz que ao qual davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus. Veja o 11: aderiam a ele porque havia muito os iludira. Ele era um charlatão. Tudo bem que parece que ele era um bom charlatão, ele enganava bem, mas agora o povo o deixa. Todo mundo que ia atrás dele dizendo: esse é o grande poder, vai atrás de Filipe. Ele então também vai e parte atrás de Filipe. Ele perde a fama. Ninguém quer saber mais dele. Ninguém quer mais saber daquele que é o grande poder. E ele está interessado no poder. Veja o versículo 18: vendo porém Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Agora então, preocupado com a sua própria glória, ele tenta barganhar. Ele oferece dinheiro dizendo: eu quero esse poder, vende um pouquinho para mim, eu quero fazer o mesmo que você faz, eu quero que todo aquele com quem eu imponho as mãos receba também o Espírito Santo. Agora ele sequer recebeu o Espírito Santo, pelo que dá a entender no texto, porque ele não era crente.
Agora ele não pede, eu quero também receber o Espírito Santo. Não, ele quer mais do que isso. Ele quer o poder para impor a mão nos outros e os outros receberem o Espírito Santo. Então ele tenta barganhar, oferecendo dinheiro pelo dom do Espírito. E o verso 19 deixa isso bem claro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ou seja, ele quer voltar a ser visto como o grande poder. Ele quer voltar a ser o centro das atenções do povo de Samaria. Ele quer voltar a ter a sua fama, recuperar a sua fama. E o fato, de novo, dele não ter recebido o Espírito Santo aponta para a verdade de que ele não era crente, de que ele não tinha se convertido. Ele tinha simplesmente aderido à igreja, como muitos nos nossos dias. Eles estão lá, mas eles não pertencem necessariamente à igreja invisível do Senhor. E Simão acha que o poder de Deus é como as suas artes mágicas. Naquele tempo os mágicos, eles compravam fórmulas de outros mágicos. Então era comum isso, um mágico comprava de outro a fórmula para fazer lá os seus malabarismos, lá os seus encantos. E ele então achou que podia fazer o mesmo com os apóstolos, mas com Deus não se barganha. Com Deus não se barganha. E é por isso que ele recebe uma palavra bastante dura de Pedro. Veja o verso 20. Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Sabe o que Pedro está dizendo literalmente aqui? Se a gente fosse traduzir literalmente, que o seu dinheiro pereça junto com você. Vai perecer você e vai perecer o seu dinheiro, porque você acha que com dinheiro você pode comprar o dom de Deus, porque não é possível barganhar com Deus. Deus não aceita esse tipo de relacionamento, e todos aqueles que tentam fazer isso vão perecer. Aquilo que Deus concede é por graça. O maior dom que Deus tem para dar ao homem, Jesus Cristo, foi graça. Você não precisa de nada, você não precisa fazer nada, você precisa crer. É por isso que a igreja protestante proclama que a salvação é pela graça, mediante a fé. Por que a gente proclama isso? Porque a Bíblia enfatiza isso. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Foi preciso o sacrifício de Cristo para que os crentes recebessem o Espírito Santo. E agora este homem acha que com dinheiro ele vai comprar isso. Simão tenta barganhar com os apóstolos. Outra evidência de que ele não era crente, veja o verso 21. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E aqui você tem o apóstolo citando aquilo que está lá no Salmo de número 78. Volte lá no Salmo 78. E você vai ver o seguinte no versículo 36. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Olha o que está acontecendo aqui nesse salmo. Está dizendo que muitos do povo falavam palavras amáveis a Deus, mas o coração estava longe de Deus. Jesus falou isso com os fariseus, lembra? Este povo me honra com os lábios, o seu coração está distante de mim. O que está sendo falado para Simão? O seu coração não é firme, a sua fé é fingida, você não crê coisa nenhuma, você é um interesseiro, você está querendo barganhar. Com a proposta, Simão equipara a morte de Cristo a qualquer outra magiquinha que ele podia comprar com dinheiro. E é por isso que ele é chamado a se arrepender. Qual é a solução para isso? Verso 22. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade.
O coração daquele homem estava desejoso de autopromoção, desejo por autopromoção e de ter o poder de Deus para aquilo. E aqui então ele diz: arrependa-se, e talvez, o talvez aqui não é que Deus talvez perdoe. Se alguém se perdoa de coração, Deus perdoa. A condição aqui não é o perdão, a condição é: se você se arrepender, Deus vai perdoar. Talvez, se você se arrepender, ou seja, sim ou não, arrependendo-se, Deus lhe perdoa. E ele se arrependeu? Não é possível saber. Lucas muda bruscamente aqui a história. Veja só, depois que no versículo 24 respondeu Simão e lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissesse sobrevenha sobre mim. Aí você sabe, isso aqui é um arrependimento ou ele só está com medo? Por que não dá para saber? Porque veja, no versículo 25, eles porém, Lucas não acha importante registrar isso aí. Então você chegando no céu, você verifica lá se Simão está por lá, foi porque ele se arrependeu. Agora a verdade é que sem arrependimento não há perdão. Não há. Isso é claro, isso é categórico aqui nesse texto. Veja, o versículo 25 diz que os apóstolos, tendo testificado, ou seja, tendo visto que os samaritanos de fato creram e pregado a palavra, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Você não pode ir a Jesus Cristo por interesse. Isso vale para quem ainda não é convertido e é convidado a ir para a igreja porque vai ganhar alguma coisa. Isso vale para você que é crente, que às vezes lá no fundinho quer ter um relacionamento meio de barganha com Deus. E nós às vezes fazemos isso. Então veja, qual é o seu interesse quando você vem à igreja? O que está no seu coração? Às vezes você conversa com pessoas, as pessoas: eu tenho que ir na igreja buscar uma bênção. É isso que você vai fazer na igreja? Buscar uma bênção. E muitos falam da igreja nestes termos e evangelizam nesses termos. Você está com problema? Vai na igreja que o seu problema vai resolver. Eu sei que Jesus pode resolver muitos problemas. Eu vejo isso acontecer. Eu sei que aqueles que olham para a palavra de Deus e cumprem, eles são como o homem lá do Salmo 1: tudo que faz será bem sucedido. Nós fazemos para a glória de Deus. Mas isso não é realidade todo o tempo. Tem crentes que vão continuar tendo problemas e os mesmos problemas. O que vai mudar é a forma como eles lidam com os problemas. Antes eles ficavam desesperados, agora eles sabem que no mesmo vale da sombra da morte, o Senhor está com eles. A diferença é grandiosa, mas o problema é o mesmo. Há um vale da sombra da morte, você não saiu dele. Mas tem um Senhor caminhando com você ali. O que você busca na igreja? Você ama o Senhor de todo o coração, ou você simplesmente quer Jesus Cristo por causa daquilo que Ele pode conceder a você? Eu contei aqui uma vez, eu vou repetir uma história do meu primeiro ano de seminário. Nós fomos fazer um trabalho envolvendo várias igrejas, e eu fui a uma igreja Renascer em Cristo, que era bem pertinho do seminário, entrevistar o pastor da igreja. E tinha algumas perguntas que deveriam ser feitas, e a primeira era: você crê que a oração muda a vontade de Deus? E ele falou assim: creio. Aí ele foi tentar explicar que a oração mudava a vontade de Deus. Começou com a história de Abraão, quando Abraão orou e falou: Senhor, se aqui tiver 50 justos. Aí eu acho que enquanto ele estava contando a história, ele lembrou do final. Você lembra do final da história? Abraão mudou a vontade de Deus, Deus desceu fogo em Sodoma e Gomorra. Aí ele tentou falar uma outra coisa e no final ele resumiu da seguinte forma: se a oração não muda a vontade de Deus, é melhor servir ao diabo. E eu estou falando de um pretenso líder religioso de uma igreja. Aí eu desliguei o gravador, na época era gravador, não tinha celular, e fui evangelizar o pastor nesse momento. Mas o que ele disse, o que ele declarou, é o que muitos crentes pensam e não declaram. Será que existe isso, pastor?
Asaf, Salmo 73. Senhor, por que os ímpios estão prosperando? Estou servindo o Senhor à toa. É exatamente isso que Asaf diz no Salmo 73. Não começou nos nossos dias. E Asaf era um levita, gente, que escreveu o Salmo. E ele começa aquele salmo dizendo: Deus é bom para com Israel. Quanto a mim, quase me resvalaram os pés. E ele conta essa experiência. Eu invejava os arrogantes, os ímpios, eles têm tudo, eu só fico aqui com dificuldade, estou servindo a Deus à toa. Até que entrei no santuário de Deus e atentei com o fim deles. E isso muda a vida de Asaf. Quando ele entende, quando ele compreende. É por isso que eu estou batendo na tecla, você tem que entender e compreender, senão você nunca vai ser livre do erro. Então este homem que está lá, que eu entrevistei lá em São Paulo, que disse que é melhor servir ao diabo se Deus não muda de vontade, ele simplesmente reflete uma frase que eu li dia desses, eu não lembro de quem é a autoria, mas eu achei muito jóia a frase, que diz: aquele que serve a Deus por dinheiro, servirá ao diabo por um salário melhor. Não tenha dúvida. Se você serve a Deus por dinheiro, e alguém te pagar um pouquinho mais, pode ser o diabo, você vai atrás. Então a busca de qualquer coisa fora de Cristo, e de satisfação fora de Cristo, é idolatria. E o que você vê aqui em Simão é a essência da idolatria. Ele quer satisfação tendo glória para si mesmo. Essa vai ser a alegria dele, que ele seja, que ele volte a ser chamado de o grande poder, e ele não mede esforços para isso. Ele peca e tenta comprar o dom de Deus para voltar a ser o grande poder. Você sabe que o termo simonia vem daqui? Você já ouviu o termo simonia? Simonia é a compra e a venda de coisas espirituais. Isso é simonia. Algo que aconteceu no catolicismo e algo que acontece hoje nas igrejas protestantes, herdeiras da reforma. A simonia está mais presente do que nunca, meus irmãos. Tentar comprar o favor de Deus. E hoje as pessoas vendem o favor de Deus, certo? A diferença é que aqui no texto Simão vai lá atrás do apóstolo e propõe comprar o poder de Deus. Hoje o apóstolo, o pretenso apóstolo que está lá na televisão, é que oferece para você comprar. A diferença está aí, certo? Esses dias eu ouvi também alguém falando assim: como é que você sabe se um apóstolo é falso? Se ele diz que é apóstolo, é falso. É simples assim. Mas esses pretensos apóstolos da televisão vendem boleto para eu orar por você. Isso é simonia. Esse é o mesmo pecado que está acontecendo aqui. Eu vou comprar alguma coisa da igreja, uma vassoura ungida, uma caneta ungida, qualquer coisa ungida, um sabonete ungido, para poder ter a bênção tal. Isso é simonia, meus irmãos. Hoje, se Simão estivesse no nosso meio, eu acho que ele ia ficar bem confuso. Ele não ia saber de quem comprar, de tanta oferta que você tem. Porque o que você vê no púlpito é isso. É isso. Eu tive uma ovelha que fazia todo mês. Ela mandava um boleto para o missionário da televisão, das 2 letrinhas lá. E ela mandava um boleto, porque ele ia orar por ela, se ela mandasse aquele boleto. E ela pagava um boleto para a filha, um boleto para o filho, um boleto para outro filho. Não pagava a energia de casa. Mas todo mês o boleto ia para lá. E ela acreditava mesmo que ele pegava esse monte de boleto e ia orar para essas pessoas. O outro apóstolo do chapelão lá sobe, filma alguém subindo no morrinho, ele subindo no morrinho com um negócio de água nas costas, dizendo que ele está indo para o monte orar por aquela água. Você vai lá comprar água na igreja dele. E o povo acredita nisso. Por que o povo acredita nisso? Porque o coração do povo quer o que Simão queria. Essa é a recompensa. E se alguém está oferecendo, eu até pago para isso. Mas essa não é a fé em Jesus Cristo. Não é isso que a Escritura
ensina. A idolatria é a grande causa de pessoas se aproximarem de Cristo por interesse. Então, cuidado para não cair no mesmo erro. Ainda que a gente não venda nada aqui na nossa igreja, mas talvez querendo comprar, querendo estar com o Senhor por aquilo que Ele pode te dar. Senhor, eu vou na escola dominical, o Senhor vai me dar isso. Senhor, eu vou no culto de tal, o Senhor vai me dar isso. E quando você passa por dificuldade, você mostra a sua lista para Deus. Deus, esse ano eu não faltei nenhuma vez. Agora, eu não tenho dúvida que você não tem que faltar à escola dominical. O dia do Senhor é pecado fazer qualquer outra coisa que não seja culto a Deus. Não tenha dúvida disso. Está na lei do Senhor. O dia é dele. Agora, você não faz isso para ir lá receber alguma coisa. Você faz isso porque Deus é o Deus de toda a terra. Ele deve ser glorificado. Ele deve ser exaltado. Ele deve ser adorado. E você deve isso a Ele. Não é um favor que nós fazemos a Deus quando nós vamos à igreja adorá-lo. E eu sei que Deus, em sua infinita graça, até nos abençoa, mas se Ele não nos desse nenhuma bênção, já estaríamos no lucro. Porque a morte de Jesus Cristo livrou você do inferno. Você quer mais o quê? Quer mais alguma coisa? O que vem depois disso é plus. Não precisa de mais nada. Porque por mais que tenhamos tribulações, provações, essas coisas são passageiras. Acabou isso aqui, você está com o Senhor. Acabou. Não vá a Jesus Cristo por interesse. Mas você vê isso na Bíblia. Você vê os discípulos quando entram lá no barco. Jesus diz, vamos passar para o outro lado. Começa a ter tempestade, eles acordam Jesus. O Senhor não se importa com a gente? Em outras palavras, nós estamos aqui no barco porque o Senhor mandou. O Senhor não vai cuidar da gente, não? Elias, lá dentro da caverna, lembra quando Deus disse, o que fazes aqui, Elias? E alguns dizem assim, Deus estava dando oportunidade para Elias desabafar. Coisa nenhuma. Deus está falando assim, você está fazendo o que aqui? Seu lugar não é aqui. Resposta de Elias, eu tenho sido em extremo zeloso ao Senhor. Todo mundo abandonou o Senhor, eu fiquei só. E agora essa mulher quer me matar? Ou por que o Senhor não está impedindo essa mulher de me matar? É por isso que eu estou aqui. Porque o Senhor não puniu Jezabel. Ele estava acusando Deus de não tratá-lo bem. Asaf, que eu já citei, inutilmente servia ao Senhor. Eu não tenho o que os ímpios têm. E talvez isso esteja também nos seus lábios. Cuidado para não estar servindo a Deus por aquilo que Ele pode te dar. Por mais que saibamos que Ele é gracioso e que Ele concede boas dádivas aos seus filhos. Se você se pega então pecando dessa maneira, arrependa-se de todo o coração. O Senhor pode perdoar pecados. Então a história da chegada do Evangelho em Samaria e da adesão de Simão à igreja nos aponta aqui para dois imperativos. O primeiro, creia de todo o coração. Compreenda. Segundo, não vá a Cristo por interesse. Com Deus não se barganha. O Evangelho, meus irmãos, diz respeito à glória de Cristo, à obra de Cristo na salvação do seu povo, para a glória do Pai, o nosso Deus. Jesus Cristo liberta o pecador, é isso que você viu lá na pregação de Filipe, no versículo 12. Faz esse pecador parte do seu reino, mas não é para que você barganhe com ele, não é para que você tente colocar Deus na parede, para que Deus te dê alguma coisa que está faltando. Não é porque você quer melhorar um pouco a sua vida, ou qualquer outro desejo egoísta no seu coração. A salvação de pecadores tem por fim a glória de Deus. E aí sim, quando você vive para a glória de Deus, você encontra alegria nele para sempre. A despeito de todas as circunstâncias. Estando bem, estando mal, com dinheiro, sem dinheiro, tendo que comer, não tendo que comer, tudo posso naquele que me fortalece. Olhe para a palavra a fim de conhecer cada dia mais o seu Redentor. Não abandone a Bíblia. Tem um hino nosso que fala isso, né? Não abandone a Bíblia. É aqui que você aprende sobre Deus. E quando você aprende, você pode, no poder do Espírito Santo, viver por modo digno do Evangelho, como testemunha fiel daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Não deixe que o egoísmo do seu coração, os desejos idólatras do seu coração, o façam desviar desse foco. Não sirva a Cristo pensando no que você pode receber, pois isso é servir a si mesmo. E é por isso então que você pode perceber nesse texto a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Nem todos aqueles que estão na igreja vão ser salvos. Foi essa a resposta que nós demos lendo o catecismo. Exatamente porque dentro da igreja tem muitas pessoas que só estão ali pensando no que vão ganhar. Pessoas que servem a si mesmos. Mas há uma bênção, até para esses, nós lemos no catecismo. Porque aqueles que estão na igreja visível, ainda que não sejam convertidos, eles têm o privilégio de ouvir a pregação da palavra, e a salvação é oferecida. Então, se você não crê, creia. Arrependa-se e creia de todo o coração no Senhor Jesus Cristo, para que a sua vida reflita a luz e a glória de Jesus Cristo, e você seja de fato uma testemunha fiel e um instrumento do Senhor para a expansão do reino.